Boa tarde a todos, Leandro entrando. Não sei se vocês me veem. Boa tarde. A sala foi aberta, a gente vai esperar só mais uns minutinhos para mais pessoas entrarem, tá bem? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar da Reddor, com o título do caminho, né, da espera ao sucesso, a trilha aí da doação, do processo de doação e transplantes, através dos relatos dos nossos participantes. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar com a Fabrícia Louro, nossa diretora assistencial da Reddor, anunciando aí o próximo participante. Obrigada. Estou por aqui, boa tarde. Não esperava pela surpresa da Carol me chamando, mas é com grande satisfação que eu estou com vocês nesse webinar da espera ao sucesso, o caminho trilhado pelo paciente no processo de doação, transplantes. E nós estamos com pessoas muito especiais nessa tarde e vai ser um prazer
poder falar e compartilhar dessas experiências. A intenção é que a gente tenha as falas e a seguir a abertura para as dúvidas e para os compartilhamentos das histórias de tantos que estão por aqui conosco. Assim, eu chamo o nosso vice-presidente médico e de serviços externos, o Dr. Leandro Reis, para dar a honra da abertura desse webinar. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Não sei se vocês me ouvem bem. Está ótimo. Várias cabecinhas balançando, está ótimo. ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Tavares, para quem não me conhece, eu sou vice-presidente médico aqui da Redditor. É uma satisfação estar aqui abrindo esse evento de hoje, um evento tão rico, que vai contar com a participação de pacientes, de familiares de pacientes, de diversos profissionais de saúde que estão envolvidos nesse processo do transplante, que vai contar com profissionais de saúde que estão fora do Brasil, extremamente envolvidos com esse projeto de transplante. E eu queria muito agradecer a todos vocês, a Ana Carolina. Eu não queria começar a citar nominalmente, porque eu vou acabar me embananando e esquecendo de citar alguém, que vai ser deselegante, mas agradecer a organização do evento em si e dizer da importância que esse projeto tem para a gente, né? A gente vive na saúde diversas fronteiras de desenvolvimento e a gente não tem dúvida que a fronteira que a gente está vivendo é a da transformação dos transplantes de órgãos, de algo distante, arriscado e que provoca medo e insegurança, numa terapêutica à beira do leito, disponível, de fácil acesso e de aplicação em larga escala para diminuir o sofrimento da nossa população, melhorar a sua condição de saúde, salvar vidas também, né? E a Redditor é muito, muito comprometida com os nossos pacientes e com os profissionais de saúde. E a gente sempre busca estar no limite da inovação e de trazer para o Brasil o que é mais efetivo na transformação da saúde populacional, né? E quando a gente olha o programa de transplante brasileiro e o número de pacientes tratados e tudo mais, a gente vê muito claramente o quanto a gente tem que mergulhar nesse assunto, o quanto a gente tem que se dedicar a esse assunto, porque nós estamos, como país, distantes do que nós deveríamos estar na realização de transplantes de diversos órgãos. Então, aqui dentro da rede, a gente encarou isso como um projeto de desafio maior. A gente sabe que em alguns outros lugares do mundo isso está muito mais fácil e muito mais à disposição dos pacientes. Por exemplo, graças ao trabalho do Rodrigo Viana no Miami Transplant Institute e de toda a equipe dele e de outros médicos e de profissionais de saúde que se dedicaram a isso pelo mundo, a gente tem outros centros pelo mundo já fazendo isso com muito mais frequência e facilidade. Mas esse é o nosso desafio nesse momento, é trazer isso para a nossa realidade. Graças a isso, a gente está realizando 3 frentes de trabalho concomitantes dentro da Redditor. Uma frente diz respeito a identificar os pacientes elegíveis para transplante e organizar as estruturas para o pré, per e pós-transplante, né? Com isso, a gente está organizando as especialidades estratégicas, a gente está organizando os consultórios, a gente está organizando quem são os médicos que vão atuar em cada um dos nossos hospitais para cuidar desses consultórios. A gente está alinhando as especialidades estratégicas, que a gente até agora tem cardiologia, nefrologia, pneumologia, hepatologia e doença inflamatória intestinal, né? E organizando todo o ecossistema do atendimento, do diagnóstico, dos exames complementares, de melhorar o processo hospitalar para esse paciente poder ser atendido, não só no transplante, como em todas as outras terapias que estão relacionadas a esse universo do transplante, né? A gente hoje já tem 1.800 consultórios nossos engajados em atendimento ambulatorial, nós temos mais de 6.000 médicos, quase 7.000 médicos engajados nisso, mas cada um desses braços, dessas especialidades, está sendo organizado
como um braço de trabalho que precisa organizar o seu ecossistema ao seu redor, com as lideranças dentro de cada um dos hospitais, com as lideranças de especialidade, com os boards de especialidade e com as discussões inerentes às necessidades de cada uma dessas especialidades dentro dos nossos mais de 70 hospitais e dentro das nossas mais de 82 unidades ambulatoriais. O segundo braço do transplante é um braço acadêmico realizado em parceria com o IDOR, aonde ali estão sendo realizados os treinamentos necessários, preparação de fellows para a gente ter mão de obra e pessoas profundamente conhecedoras do assunto, os cursos que precisam ser ministrados nas diversas áreas, tudo está sendo organizado em parceria com o IDOR, que é uma das mais importantes instituições de pesquisa e ensino hoje do país, e graças a Deus é da Redditor. Então, tem esse segundo braço acontecendo. E tem um terceiro braço acontecendo, que é o braço propriamente da identificação de doadores e do estímulo à cultura de salvar vidas, do estímulo à cultura de doação de órgãos dentro da rede. Nós temos mais de 3.000 leitos de terapia intensiva, nós não queremos que os nossos pacientes morram, nós não queremos que os nossos pacientes tenham morte encefálica, mas epidemiologicamente elas ocorrem todo dia, ocorrem dentro das nossas unidades. E quanto mais adequado a gente estiver para identificar esses casos, para diagnosticar esses casos, para conversar com essas famílias, para efetivamente identificar quem é o doador e efetivamente colaborar junto com as secretarias de saúde na captação desses órgãos e até na distribuição desses órgãos, a gente completa um ecossistema de doação e transplante que efetivamente vai ter um papel sem igual no país hoje, porque a Redditor atua em 10 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos mais de 70 hospitais, conforme eu falei. Então, um projeto dessa envergadura, desse tamanho, ele, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto nacional, e nós estamos conversando, inclusive com as secretarias de saúde e com o Ministério da Saúde, porque nós identificamos a possibilidade de trabalhar em conjunto em algumas áreas, em algumas situações, com o poder público, quer assumindo OPOs, que são as unidades de gerenciamento da identificação da morte encefálica e captura de órgãos, até a realização de transplante não só para os planos de saúde, para os clientes de planos de saúde, que são os nossos clientes iniciais, mas até para o Sistema Único de Saúde na rede pública, porque a gente pode integrar essa nossa estrutura com a estrutura pública e conseguir dar um salto não só para a Redditor, mas como para o Brasil como um todo, graças à capilaridade que a gente alcança hoje. Então, para mim, é uma reunião da maior importância essa daqui, está alinhada com a alta estratégia da administração dessa companhia. Eu peço a atenção de todos os colegas de todos os hospitais que estejam aqui presentes para capilarizarem essa informação, para ajudarem que essa informação chegue à ponta, porque transplante é missão da Redditor, e salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de pacientes que precisam de transplante também é nossa obrigação e vai ser objeto da nossa dedicação maior nos anos que estão por vir. Então, eu quero agradecer mais uma vez a organização do evento, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, especialmente aos pacientes que estão aqui hoje, confiando na gente, que estão dedicando seu tempo ao nosso projeto. Muito obrigado a vocês que já passaram por transplante, que são parentes, que estão aqui conosco, porque a coragem de vocês de falar e o desprendimento de vocês de compartilhar a experiência de vocês vai nos ajudar a sermos melhores, vai nos ajudar a sermos mais eficientes, vai ajudar mais pessoas a fazerem esse ato de amor, que é a doação de órgãos de um parente que já foi, uma vez a morte encefálica diagnosticada, e vai nos incentivar, como profissionais de saúde, a ser implantadores de órgão, buscando um processo extremamente eficiente, com alta qualidade, alta sobrevida, porque nós não queremos somente fazer transplantes, nós queremos estar entre os melhores do mundo na realização de transplante, em termos de desfecho, em termos de sobrevida, em termos de qualidade de vida, em termos de humanismo com o qual a gente atende os nossos pacientes. Então, muito obrigado, já gastei muito tempo de vocês, eu devolvo a palavra para a Fabrícia para dar continuidade ao evento.
Obrigada, doutor Leandro Reis. Obrigada. A batuta está com a Carol, Leandro. Muito obrigada. Vai lá, Carol. A bola é sua. Obrigado. Obrigada, doutor Leandro Reis, pela abertura. Bom, gente, a gente criou esse evento hoje para comemorarmos o dia 27 de setembro, né? Dia Nacional da Doação de Órgãos. Setembro é um arco-íris. Nós temos o setembro amarelo, o setembro laranja, mas temos o setembro verde, dedicado aí a ações voltadas para a sensibilização sobre a doação de órgãos. Temática essa tão importante para ser conversada, né, pela sociedade, visto que hoje a gente ainda tem mais de 48 mil pessoas aguardando dentro do Brasil por um órgão, né, por um coração, por um fígado, por um pâncreas, por um rim, com a possibilidade aí de uma qualidade de vida e de uma vida, né, melhor. Então, esse assunto da doação é super importante ser debatido, é super importante conversarmos com nossa família, e hoje a gente traz aqui de uma forma um pouco mais lúdica todo esse processo, como que acontece, né? Desde o momento que a gente descobre um paciente nas unidades e começa o trabalho aí de identificação, de protocolo de morte encefálica, quem são os principais protagonistas desse processo todo, e essa história vai ser contada através dos nossos participantes. Tudo começa lá na beira-leito, né? Lá dentro do hospital, quando a gente tem, infelizmente, a morte de um ente querido de alguém, a morte do amor de alguém, e que pode se transformar aí na vida do amor de outra pessoa, né? Através da doação. Então, a gente começa lá na ponta, lá no hospital, e a gente possui membros importantes que atuam nessa ponta, profissionais que dedicam seu tempo, seu espaço, seu trabalho, para que a gente tenha uma melhor manutenção, uma melhor identificação e uma melhor conversa com esses familiares que tanto precisam da gente, do nosso acolhimento nesse momento de dor. Esses profissionais todos que estão na ponta, sendo CIDOT, né, comissão intra-hospitalar, ou como OPO, organização de procura de órgãos, que é uma coisa mais regional, hoje a gente trouxe aqui como representante desses profissionais a doutora Juliana Caldas. Ela é médica da CIDOT do Hospital São Rafael, em Salvador, na Bahia, e ela vai trazer na fala dela a importância do trabalho dela, né, e a importância da doação para a vida dela mesma. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Com a senhora, a gente está ansioso para escutá-la. Muitíssimo obrigada. Gostaria de saber se vocês estão vendo a minha tela. Eu gostaria de agradecer enormemente o convite, tá? Para mim é um prazer falar de parte do meu trabalho e do meu dia a dia, tá? Eu vou falar um pouquinho da nossa CIDOT, que é uma comissão formada por um time bem atuante, e eu começo com a nossa campanha do ano retrasado. Como é que você ia ficar quando você soubesse que o seu ente querido pode ser salvo? Eu penso que a doação de órgãos é um ato de heroísmo de quem vai e também é um ato de heroísmo de quem decide isso. Meu irmão faleceu em 2016. Eu tive que decidir sobre a doação de órgãos porque meus pais não tinham condição de tomar aquela decisão naquele momento, né? Quando a gente autoriza a doação dos órgãos, tem que pensar também que a gente vai poder proporcionar, através de nossos entes queridos, felicidade para dezenas e talvez centenas de pessoas. Então é isso, doar órgãos é um ato de heroísmo. Bom, essa foi nossa campanha de 2019, quando a gente reformulou a nossa CIDOT, e a gente se depara hoje por uma realidade bem diferente, né? A gente tem aí em torno de 8.900 notificações, e no nosso estado, 468. E o que mais chama atenção é a nossa taxa de recusa, e é nela que a gente gostaria de trabalhar. A gente tem uma taxa de recusa em torno de 60%, 60% a 70% no estado da Bahia, ou seja, a cada 10 famílias que eu entrevisto, que são entrevistadas no estado, até 7, de 6 a 7 negam, né?
Por outro lado, a gente tem filas de espera que só cresce no nosso estado, e isso acompanha aí em todo o estado, né, em todo o país. E filas de córnea também, tá? A gente tem hoje 10 mil pessoas esperando por uma córnea no Brasil e 1.100 pessoas esperando por uma córnea no meu estado. Então, a gente precisa mudar essa realidade, tá? E a Cidot é uma maneira de mudar essa nossa realidade local. Essa é a nossa comissão, que ela é formada por mim, que sou médica intensivista, formada por médica oftalmologista do Banco de Olhos e formada por uma equipe de enfermeiras incríveis, extremamente atuantes, né, dentro do hospital, assim como o serviço de psicologia e o serviço do serviço social. A gente começou sendo credenciada pelo Estado, então a gente passou por uma certificação, um treinamento, e então começamos a gerenciar os nossos indicadores. Então a gente não sabia onde a gente estava, então a gente não sabia onde a gente podia chegar. E a gente percebeu que a gente só conseguia identificar 33% dos nossos potenciais doadores de córnea. Quando a gente ia entrevistar, a gente tinha uma taxa de aceite muito grande, mas a gente não sabia onde eles estavam falecendo no nosso hospital. Isso relacionado à córnea. Com um trabalho aí de busca ativa, de CARD na DO, de reformulação da nossa equipe, maior vínculo com a Captavisão, a gente começou a identificar mais. E hoje, nós temos aí uma taxa de identificação em torno de 77%, nos dando uma posição de destaque no estado, né? O São Rafael é o hospital particular que mais doa córnea no estado e está aí entre os 5 primeiros do estado da Bahia. Quando a gente vai falar de protocolo de morte cefálica, nós não somos um hospital de trauma. Entretanto, esse ano foram 14 protocolos de morte cefálica, 6 foram excluídos por serem hematológicos ou idade, a gente entrevistou 8 famílias. Dessas 8, 6 consentiram. É uma realidade bem diferente, né? Hoje nós temos 70% de aceite familiar, ao invés de 70% de negativa. Dando aí para a gente aí o hospital particular que mais tem doação de múltiplos órgãos do estado da Bahia. Quando a gente vai falar aí, né, de múltiplos órgãos, mais uma vez a nossa Cidot, ela gerencia indicadores. E o gerenciamento também é relacionado a tempo de abertura e fechamento do protocolo. Isso tem um objetivo da gente minimizar esse luto prolongado, né? Então, a gente sabe que pela nossa legislação, a gente pode fechar o protocolo a partir de 60 minutos. Aqui no estado, a gente tem, e a gente percebe que esse tempo, ele varia muito. A gente tem uma meta entre abertura e fechamento do protocolo de 120 minutos, e o nosso objetivo é reduzir o tempo prolongado, né, dessa família, reduzir a possibilidade do potencial doador evoluir com parada cardíaca. Alguns desses pacientes aí que a gente começou a gerenciar, que saiu muito da nossa meta, foi a pedido da família para refazer o teste com um médico da confiança deles, e isso é possível. E em respeito à dor deles, nesses 2 casos aí, a gente permitiu isso, né? E consentiram a doação depois. Bom, o ciclo de melhorias, ele é lançado a cada 3 meses, então a gente tem o grupo da qualidade do nosso hospital nos ajudando com isso. Então, para a gente aumentar a identificação do potencial dos doadores, ciclos de melhorias e execuções, eles foram realizados. Do mesmo jeito, com a problemática de aumentar cada vez as doações efetivas, envolvendo o serviço social, desde o potencial doador, desde o protocolo vai ser aberto, né? Então, melhorando aí a comunicação com essa família em todo o processo. No cuidado a Liberaleito, nossa equipe de enfermagem tem um checklist criado por eles mesmos, né? Do qual é o cuidado da enfermagem para o potencial doador, assim como para o médico intensivista. A gente começou com curso de capacitação. O nosso curso de capacitação ele é todo feito em formato de simulação realística, com as grandes problemáticas, seja da hipernatremia, seja daquele paciente que foi encontrado em via pública. Então, o nosso formato do curso é uma metodologia ativa, de simulação, e com isso a gente fez cursos em setembro do ano passado, abril desse ano, setembro desse ano a gente já realizou mais cursos de capacitação, visando aí aumentar o número de médicos no nosso hospital. Setembro Verde desse ano a gente fez mais um curso de capacitação, amanhã teremos um curso de comunicação,
E esse curso, ele visa, e também metodologia ativa, então a gente vai ter ator para estar entrevistando, desde o momento de abertura do protocolo, o fechamento do protocolo e da entrevista. Hoje a gente também teve uma missa em comemoração ao dia, e em respeito a todos os doadores e transplantados, e com nossa ideia de que não é só setembro que é verde, que todos os anos são verdes, que todos os meses eles podem ser verdes, nosso computador, nosso térreo, ele está todo aí envolvido nessa campanha. A CIDOT, ela tem aí como objetivo de identificar cada vez mais o potencial doador de córnea, visto que a gente não é um hospital de trauma, a gente encontrou uma oportunidade de melhoria neste setor. Manter o crescimento da identificação continua sendo aí nossos objetivos. Manter o crescimento da efetividade dos protocolos de determinação de morte cefálica. Então, a partir do momento que a gente tem um protocolo no hospital, para-se tudo, e o objetivo é a manutenção do potencial doador, o acolhimento da família e um melhor desfecho para aquela situação. Capacitar mais médicos o objetivo da nossa comissão, e reduzir mais ainda a negativa familiar. Bom, e esse é o vídeo institucional deste ano. Eu estava estudando, aí passei na primeira fase da OAB. Trabalhava, tinha uma vida ativa, normal, comecei a sentir bastante enjoo, aí resolvi ir ao médico, né? Até a esposa falou, vai no médico ver esses enjoo. Foi quando ele disse a mim que eu estava com um problema de rim. Aí começou o processo, né? Fiquei internado, passou catéter, comecei a dialisar. Eu fiz um transplante de córnea em 2019. Logo já foi falado que eu teria que fazer do outro olho. E aí é um choque, né? Você recebe um choque, você fica sem saber como agir. Cadastrei na fila de transplante, onde fiquei nessa fila quase 6 anos. Já estava perdida. Sabe aquela pessoa que está lá dentro do mar e batendo aquele vento, vai para lá, vai para cá, e a gente não ter noção. Se as pessoas bem soubessem, eu acredito que teríamos muito mais doações. Passando aqui com os médicos, nefrologista, Dr. Sérgio, ele falou, por que você não cadastra na fila do São Rafael? Encontrei o amor, o carinho, a dedicação e o apoio da família do São Rafael. E estou eu aqui hoje transplantado e a vida nem compara. Você tem uma vida depois, né? E aí eu queria fazer um apelo para as pessoas que possam nos ajudar, nós todos que estamos precisando, né, de um transplante. Seja solidário, vamos salvar vidas. Por que não ser um doador? Essa vida que se vai pode renascer várias. Basta você comunicar sua família, seus pais, seus irmãos, seus entes mais próximos. Então, fica esse apelo. Seja doador de órgão. É tão fácil. Só basta você querer. Bom, eu finalizo a minha fala na certeza de que uma CIDOT atuante pode mudar a realidade local, com indicadores de qualidade de processo e resultados sendo gerenciados, atuando na capacitação de médicos, na capacitação da equipe da CIDOT, na comunicação empática de todos que estão envolvidos neste processo, passo a passo, tão dolorido que essas famílias estão passando. A gente pode, sim, mudar a realidade do nosso estado e do nosso país. Obrigada. Obrigada, doutora Juliana. É sempre emocionante escutar a fala de vocês, profissionais da ponta aí, que atuam nesse processo, nesse início de processo, né, da doação. Parabéns pelo trabalho no São Rafael. A senhora recebeu alguns elogios aqui no chat, acho que da sua equipe, doutora Ana Verena, Catarina. O pessoal pode continuar comentando, fazendo perguntas no chat, tá? Que no final a gente responde. A gente sabe que dentro do processo de doação a gente tem talvez uma peça principal, que são as famílias doadoras, né, no processo. Hoje a gente também conhece que existem 2 formas de sermos doadores. A gente pode ser doador em vida, né, com alguns órgãos duplos que nós temos, né, um rim, um pedaço do pulmão, um pedaço do fígado, ou doador falecido através da morte encefálica,
ou da morte circulatória aí para ser uma doação de tecidos, né, de córnea, osso, pele. Aqui para a gente trouxe a representante dessas famílias doadoras, né? Talvez de um protagonismo maior que abre mão aí no momento de dificuldade, né? Um momento de luto. E no caso da Patrícia não, mas no momento aí de uma decisão importante e opta pela essa solidariedade, por esse amor ao próximo. Então a gente traz hoje a Patrícia Tamada, ela é doadora de rim para o pai dela há exatas 7 dias, se eu não me engano, né? Um pouco mais, um pouco menos, talvez, mas ela vem representando todas as milhares de famílias doadoras que a gente percorre aí no decorrer do nosso trabalho no processo. Patrícia, seja muito bem-vinda. Conte para a gente como foi como está sendo essa sua experiência como doadora de um rim para o seu pai, como foi descobrir essa necessidade e tomar essa decisão tão linda e importante na vida de vocês. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Patrícia, tenho 34 anos, eu fiz a cirurgia tem 8 dias, hoje é o 8º dia. Foi no Hospital São Luís, do Itaim. E resumindo a minha história com a do meu pai. Há mais ou menos 5 anos atrás, ele começou a ter alguns sintomas de que tinha uma doença renal, inchaço nas pernas, e ele sempre teve uma diabetes muito severa. Então, a gente foi no nefrologista, foi diagnosticada a doença renal, e a primeira coisa, assim, que ele perguntou para o nefrologista foi o seguinte: quanto tempo que eu tenho até a hemodiálise? Para ele, a hemodiálise, sim, seria o fim. O médico falou que uns 15 anos, se ele se cuidasse bem, 15 anos. E nesses 5 anos e meio, a gente fez o acompanhamento, era exame mensal, e chegou um momento que o médico falou assim, ó, ele vai ter que fazer hemodiálise, ou tem a possibilidade de um transplante pré-empitivo, seria do doador vivo, antes disso. E aí que começou a correria, eu procurei alguns hospitais, e eles me falaram que não faziam transplante de filho para pai, e eu continuei procurando, até que eu encontrei o Dr. Braulio, que é coordenador da equipe de transplante renal do São Luís do Itaim. E ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele falou o seguinte: vamos fazer os exames, se tiver tudo certo, a gente pode fazer o transplante. Foram 20 dias de exames, direto. E deu tudo certo, ele falou que se a gente conseguisse fazer esses exames para fazer a cirurgia em setembro, a gente ia ter um grande presente, que realmente foi. Uma equipe super competente, dos Estados Unidos, inclusive, acho que foi o que o Leandro comentou. A cirurgia foi super tranquila, a minha cirurgia foi às 9 da manhã, de segunda-feira, às 9 da noite eu já estava de alta, andando, comendo, como se não tivesse acontecido nada. E meu pai ficou 3 dias internado. Quando ele saiu do hospital, os exames dele já estavam todos, a maioria, né, normalizado, como se ele nunca tivesse tido nenhuma doença. A notícia do transplante foi meio assim que um baque, porque ou era o transplante ou era a hemodiálise. E para o meu pai, assim, a gente já aceitava esse tratamento como uma saída, mas para ele seria o fim. E o transplante não era um assunto que era discutido na minha casa, na minha família, a gente não era um assunto assim que a gente conversava. Falar como que vai ser quando você falecer, você vai querer doar ou não. Nunca tinha acontecido. Eu falava que eu queria doar, mas também não era uma coisa assim, é isso, estou falando que vai ser assim e tal. O que mais que eu tenho para compartilhar? Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, não sei mais muito o que falar, mas resumidamente, quando acontece assim, algum problema de saúde dentro da nossa casa, a visão que a gente tem é totalmente diferente. Enquanto está ali na casa do vizinho, a gente não pensa assim assiduamente como que seria, o que eu posso fazer para ajudar. E foi uma transformação assim muito rápida.
na minha vivência. Foram dias corridos. Eu tenho que agradecer aí meus irmãos que estiveram comigo apoiando, dispostos também a doar, coisa que a gente nunca tinha conversado antes. E fica só o meu agradecimento ao Dr. Braulio, né, da equipe de transplante. Um abraço especial também para o cardiologista, o Dr. Felipe, que cuidou aí dos nossos corações, lá no Hospital do Itaim. Pessoal da Nefroprime, a Fabrícia, sem dúvida nenhuma, que estava lá de mão dada comigo, e o Dr. Fernando, que é o médico diretor do São Luís do Itaim também. Então, eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir, e a mensagem que eu deixo é para quem tem assim, algum interesse, ou também quem não tem interesse nenhum para estudar o assunto, descobrir a importância que é a diferença que vai fazer na vida de muitas famílias, avisar os familiares, né? Agora eu estou engajada na causa do Diga Sim, para abençoar aí muitas vidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade. Obrigada. Obrigada, Patrícia, todo mundo elogiando aqui a sua parte também. É sempre muito emocionante escutar a fala de uma família doadora. A gente que agradece por esse seu ato, tenho certeza que a relação sua com seu pai nunca mais será a mesma depois desse momento, né, de doação. Enfim, vamos seguir, senão a mediadora aqui não vai dar muito certo. A gente sabe, né, que o outro lado da moeda também não é de tão fácil, né, entendimento e de tão fácil adaptação. A gente tem aí todo um trabalho para essa doação, mas essa doação ela tem, na verdade, um resultado que a gente espera final, né? A gente é representante, enquanto profissional de saúde que atua com isso, a acolher essas famílias doadoras, mas a gente também representa o outro lado da moeda, que são as pessoas que precisam desses órgãos. E aí a gente traz hoje para mostrar como profissional de saúde a enfermeira Dayana Sampaio de Almeida. Ela é enfermeira captadora e transplantadora do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, que tem um pessoal aqui presente também, assistindo. Obrigada pela companhia. Obrigada, Dayana, pelo aceite. Conte para a gente, por gentileza, como é trabalhar com essa parte inicial, né, final da doação, que é a parte da captação, e inicial do transplante para quem vai receber esse órgão aí doado pela família. Boa noite, Dayana. Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer o convite, né? Estou aqui representando a Unidade Geral de Transplante do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba. E aí a gente vê uma outra visão, né? Sou emotiva, então me perdoem já de antemão se vier um choro, mas é um trabalho árduo que a gente tem, e a gente vê a diferença de vários profissionais todo esse trabalho. Né? Quando a gente acompanha o processo da doação, a gente acompanha famílias enlutadas e que muitas vezes nós, a equipe de captação, vai se deparar com o cortejo da vida, né? Que aqui na Paraíba é bem tradicional fazer o cortejo da vida, que é onde realmente vai levando o paciente doador até o centro cirúrgico. E toda a equipe desse hospital inteiro aplaude, né? E acaba acolhendo essa família. Pude presenciar também algumas vezes estar saindo com a caixa da esperança, né? E me deparar com os familiares. E a partir dali eu apenas abraçar uma mãe enlutada de um jovem de 16 anos e apenas dizer para ela que ali ela fez o ato mais nobre que a gente tem na vida, né? Que em meio ao luto a gente ainda parar, pensar e querer doar. Né? Então, eu trouxe uma apresentação para vocês, só para vocês verem um pouco desse trabalho. A gente consegue colocar, Ana? Pode colocar agora. Tá? Vou colocar aqui agora. Quando a gente acompanha, eu sempre digo que a Unidade Geral de Transplante da Paraíba, a gente consegue acompanhar a captação, todo o processo, o pré-transplante, né? O paciente que chega para ser inscrito em lista, né, o transoperatório e o pós-transplante. E aí hoje a gente consegue
ter na nossa unidade geral de transplante, no Hospital Nossa Senhora das Neves, 193 transplantes, né? Realizamos rim, fígado, medula e coração, temos um número de 113 transplantes de rim, 55 transplantes de fígado, 18 transplantes de medula óssea e 7 de coração. E aí é todo o processo, né, gente? Da doação ao preparo. Acreditem, nós vamos sempre emocionados, tanto no preparo, né, como na captação e para chegar na hora do implante, certo? Pode ir passando, Ana. E aí, a gente só consegue fazer isso quando a gente tem apoio, né? Quando a gente fala toda a teoria, é tudo lindo e realmente a gente vê que a gente trabalha com uma área que dá certo no nosso país, é uma legislação que dá certo, né? É uma legislação respeitada, quando a gente tem protocolos que a família está lá doando e a gente acolhe essas famílias, né? Como a doutora Juliana já falou, que o trabalho da Cidote é realmente incrível, né? Nesse acolhimento, e a gente está lá para fazer o processo de captação, e a gente precisa de apoio, né? Hoje a gente consegue ter apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, a aeronave do governo do estado. Então, a gente só consegue por causa desse apoio via terrestre, via aérea, pode ir passando. E aí, eu quero mostrar também para vocês que a gente só faz isso porque a gente decide mudar vidas em qualquer hora. Então, muitas vezes, nós somos os médicos e enfermeiros e toda a equipe multidisciplinar para acolher o receptor, enquanto tem uma outra equipe, que somos nós lá na hora da captação. E muitas vezes isso ocorre de madrugada, por isso que a gente está ali mudando vidas em qualquer hora, né? Para poder mudar as vidas e aumentar realmente. Nós podemos ainda ser o país referência em transplantes. Já somos, né? O segundo país que mais transplanta. E nós, o Hospital Nossa Senhora das Neves, somos o terceiro hospital no Nordeste que mais transplanta. Então, isso é motivo de a gente celebrar mesmo, até na rede, certo? Pode passar. E aí, vocês veem também que a gente que trabalha com transplante, quando a gente se emociona e vê esses discursos de uma doadora, né? Vamos ver alguns outros discursos também emocionantes, é porque a gente faz do cuidado uma verdadeira missão, né? Então, a gente não escolhe hora, a gente está ali para atender toda a população que realmente precisa de um órgão, tá? Então, que a gente realmente levante essa bandeira, pode passar. E vocês vão, cada vez mais, quando a gente consegue colocar isso, a gente faz o quê? Valoriza a experiência do paciente, a qualidade de vida e a formação de uma família. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns pacientes meus, uma paciente nossos, na verdade, uma paciente da Unidade Geral de Transplante, que foi mãe 2 anos depois do transplante renal, né? E aí a gente presenteia com uma planta para eles cuidarem não só da nova vida, mas de uma nova vida que eles podem também cuidar. É algo muito simbólico que a gente entrega aos nossos pacientes transplantados na hora da alta hospitalar. E, além de todas as recomendações, a gente realmente tem uma sobrevida, né, no Nossa Senhora das Neves, e uma muito alta e uma taxa de rejeição muito baixa. Então, isso realmente a gente comemora por todas as orientações e todos os cuidados que a gente acompanha desde o antes, o durante e o depois. E aí eu quero soltar para vocês um vídeo de uma adolescente nossa, a nossa mais recente, nossa mais jovem transplantada, e é só clicar no vídeo que vocês vão acompanhar, é rapidinho. Você consegue, Ana? Acho que não está. Estou tentando aqui. Acho que não está rodando, não. Daiana, infelizmente. Deixa eu só, então, falar um pouco da história dela, uma adolescente de 14 anos, tá? Que na hora que ela recebeu essa ligação que todo mundo espera, ela saiu correndo de felicidade, acabou caindo, quebrou o fêmur, e a gente teve que realmente, toda a nossa unidade teve que dar um apoio diferente em um dia totalmente, né, que ia ser muita alegria, mas conseguimos reverter, ela conseguiu fazer a cirurgia, e 3 meses depois surgiu um novo doador compatível, e ela aí fala no vídeo que ela hoje consegue urinar, hoje ela consegue beber muita água,
E hoje ela consegue também andar, porque ela ficou um pouco ainda com receio, e aí veio toda uma equipe disciplinar para engajar ela a voltar a andar, e hoje ela consegue realmente andar. Então, realmente, a gente tem muitos motivos para comemorar, né? Todo esse processo é árduo, como a gente sempre fala, mas que é algo que vocês entendem que a gente consegue abarcar famílias enlutadas e também acolher famílias em algo tudo muito novo, certo? E aí, para finalizar, quero dizer para vocês que a Unidade Geral de Transplante hoje, no Dia Nacional da Doação de Órgãos, conseguimos fazer nosso logo aí, foi Sou Doador de Órgãos, Minha Família Já Sabe, e conseguimos fazer um evento muito lindo hoje pela manhã, com pelo menos 60 pacientes, 60 doadores para cadastro de medula, né? Então, em uma manhã a gente conseguir isso é realmente celebrar e propagar isso que a gente fala, né? O Hospital Nossa Senhora das Neves hoje é referência no Nordeste, né? Na rede DO, e a gente está aí para aumentar não só em números, mas em qualidade de vida e em mudança por completo, e aí levantar realmente a bandeira da doação de órgãos e transplante. Avisem as suas famílias. É isso, obrigada, pessoal. Obrigada, Dayana, excelente apresentação. Nossa Senhora das Neves realmente tem um trabalho maravilhoso, assim como todas as outras unidades também. É bom que a gente mostre um pouquinho do Brasil como um todo, né? A gente traz aqui representantes do Nordeste, representantes do Sudeste, enfim, de toda a parte aí que a gente consegue alcançar do Brasil. É sempre muito bom escutar, a gente agradece mais uma vez. E lembrar aqui para vocês que vocês podem colocar as perguntas, viu, gente, para os palestrantes, ou no chat, ou nesse íconezinho ao lado do QIA aqui, que é o Questions and Answers, que a gente pode fazer posteriormente, viu? Agradeço mais uma vez, Dayana. E seguindo a nossa linha de raciocínio, né? A família doa, a equipe capta e alguém recebe. E aí a gente trouxe aqui, como representante dos transplantados, dos diversos transplantados que a gente tem espalhados pelo Brasil, a Janine Pessoa de Luna. Ela é transplantada de fígado há 3 anos, mais ou menos, mas eu vou deixar para que ela conte a história dela, que também é muito emocionante. Janine, seja bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do convite, e a gente está super curioso para escutar a sua história. Obrigada, boa tarde, pessoal. Como a Ana falou, meu nome é Janine, tenho 33 anos, sou transplantada de fígado há 3 anos e 3 meses. Eu sou aqui de Fortaleza, fiz o transplante no Hospital São Carlos, da Rede DO. Hoje eu tive uma palestra lá mais cedo e eles estavam falando que já realizaram 700 e alguns transplantes de fígado lá no hospital, que ele é um hospital da rede que mais faz transplante. Então, foi um local que eu não poderia estar em local melhor para receber o meu fígado novo. Então, minha história começou em 2019. Eu tive uma hepatite fulminante decorrente de um medicamento que eu tomei para emagrecer. Eu nunca tive problema de saúde, sempre fui atleta, saudável, fazia exames de rotina, nunca fui detectado nada do meu fígado, até que eu tomei esse remédio e ele causou uma hepatite fulminante em mim. Em abril, eu estava jogando um campeonato de basquete, normal, não estava sentindo nada. Quando foi no começo de maio, eu comecei a ficar doente, né, com sintomas de uma hepatite. Fiquei amarelada, enjoada, fezes claras, urina escura, o olho bem amarelo. E aí eu comecei a investigar o que é que eu tinha, né? Fui no hepatologista, ele passou os exames, viu que meu fígado realmente estava com inflamação, e foi aquela corrida contra o tempo até que chegou o diagnóstico de ser uma hepatite fulminante e eu não tinha mais o que fazer. Ou eu transplantava, ou eu ia morrer. A equipe lá do Hospital São Carlos me deu todo o apoio, o suporte na época. Doutor Wigens, doutor Gustavo Rego, os médicos que me acompanhavam lá,
sempre estavam lá, todos os dias passavam para me ver e foi a corrida contra o tempo, né? Quando chegaria esse órgão. Mas não demorou muito, acho que uns dias após a minha internação, acho que uma semana depois, chegou esse fígado novo, né? A cirurgia foi um sucesso. Poucos dias depois eu estava de alta, pude voltar à minha vida normal, né? Minha rotina normal. Minha preocupação era quando é que eu poderia voltar a fazer meus exercícios, academia, eu fazia crossfit na época, jogava basquete. Então eu queria voltar logo à minha vida normal. Todo mundo dizia que depois que eu transplantasse eu ia ter vida normal, então eu queria ter minha vida normal logo. Poucos meses depois eles me liberaram para voltar para a academia, voltei a fazer meu basquete. Em ano passado, né? Eu fui campeã brasileira master de basquete. Não, só eu era transplantada, as outras pessoas não eram transplantadas. E eu consegui jogar basquete normalmente, como eu sempre joguei, e fomos campeãs brasileiras, né? Eu e meu time. Hoje, graças à doação de órgãos, eu aprendi um novo esporte, né? Eu estou jogando beach tênis agora. Eu casei, eu já morava junto com meu marido, mas a gente não tinha casado oficialmente, então eu pude realizar esse sonho do casamento e espero, em breve, realizar meu outro sonho, que é ser mãe. Então, graças à família do doador, que eles não me conheciam, não me conhecem, tiveram essa atitude tão bonita num momento de tanta tristeza, e graças a eles eu estou aqui hoje. Então, eu vou cuidar desse meu fígado aqui até Deus permitir. Vou cuidar dele e que a família do doador saiba que aquele gesto que eles tiveram naquele dia tão sofrido fez diferença na minha vida e na vida da minha família. Então, eu só tenho a agradecer a esse gesto. Obrigada, Janine. É muito emocionante ver o resultado, né, desse processo todo e a gente, enquanto profissional de saúde, ver o resultado do nosso trabalho, né? A doação de órgãos consegue salvar vidas, consegue dar novas expectativas para as pessoas que recebem, né? Tá aí você cheia de planos e cheia de sucesso pela frente. Mas a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar falando sobre doação, conversando com as nossas famílias, sensibilizando a sociedade para que a gente consiga cada vez mais e mais doadores, né, por esse Brasil afora, porque a gente, como eu falei no início, ainda tem 48 mil pessoas à espera de uma qualidade de vida, de uma oportunidade de criar planos assim como a Janine, enfim, está criando a partir de agora. E a gente hoje tem muita felicidade de estar contando com uma dessas 48 mil pessoas no Brasil inteiro, esperando. Hoje a gente trouxe o representante delas, o Vitor Batista, é um jovem que está à espera de um coração dentro desses 48 mil, mas eu vou deixar que o Vitor conte a história dele também para a gente. Vitor, seja muito bem-vindo, é com você. Obrigado, boa tarde, gente. Bom, meu nome é Vitor, eu tenho 28 anos e, bom, eu tenho um problema de coração, obviamente, por isso que eu estou na fila de transplante, e a minha história, mais ou menos, vou voltar lá atrás para começar explicando desde o início. A minha família já sabia que eu tinha problema de coração desde que eu nasci, porque a minha mãe tinha, e antes da minha mãe, a minha avó tinha, e a gente acha que o meu tio, que faleceu, a gente acha que ele tinha também, e faleceu por causa disso. Bom, fui acompanhado desde pequeno por um pediatra especialista, cardiologista, né, que era o Luiz Carlos. Ele me acompanhou desde pequenininho, acompanhou minha mãe também, desde o parto, e eu sempre tive acompanhamento, sempre tomei remédios para controlar. A minha escola sempre foi avisada do meu problema, e todo mundo era ciente ali.
E eu sempre tive esse cuidado, vamos dizer assim, né? Bom, quando eu era pequenininho, criança, não ligava muito, não sabia exatamente como funcionava. E quando você é pequenininho, você fala, não, eu vou para fazer, se eu consigo fazer educação física, eu sou normal, né? Vamos dizer assim, tenho todas as condições que todo mundo tem. Mas, bom, embora eu tivesse o acompanhamento e eu estivesse ciente também, mas lembra que eu era uma criancinha. E aí, teve uma ocasião que teve uma briga, né, de criança, eu tinha 11 anos. Então, foi uma briga entre duas pessoas, um colega meu, um amigo meu da minha sala, e eu fui tentar apartar a briga. E, bom, eu cheguei para apartar, eu segurei esse meu colega e me virei de costas. Atrás de mim tinha uma mesa. Esse meu colega que eu segurei, ele, embora uma criança, já fazia atividade, né? Ele sabia lutar, ele fazia um esporte de luta, que eu não me lembro qual era exatamente. Mas ele se livrou, assim, do que eu estava segurando ele soltou de mim e deu um empurrão na mesa que estava atrás de mim e me deu uma voadora nas costas. E aí, nesse momento, eu tive uma parada cardíaca, desacordei e, enfim, todo mundo no colégio ficou desesperado, enfim. E aí, a partir daí, eu vou contar o que me contam. O que me contaram, né? Eu estava desacordado e coração parado também. E no meu colégio, felizmente, tinha uma enfermeira que cuidava da enfermaria do colégio, né? E, enfim, ela foi super 10 ali no meu atendimento. Eu acho que, bom, eu vou contar, vocês vão ver como deu tudo certo na situação que deu errada, tá? Bom, eu estava desacordado, estava com o coração parado, a sala entrou em desespero, chamaram o inspetor, que estava próximo. O inspetor, de cara, percebeu e, já sabendo da situação, chamou a enfermeira. A enfermeira veio correndo, porque ela estava já na enfermaria, e eles chegaram. Quando eles chegaram, eles não titubearam muito, falaram para me pegar e levar para um hospital mais próximo. Bom, eu estudava no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, não falei onde é que eu estou, no Rio de Janeiro. E aqui, perto do meu colégio, tinha o Hospital do INCA, que é do câncer, né? Daqui do Rio. E é pertinho do meu colégio, era pertinho do meu colégio. E aí eles me falaram para me levar até lá e tal. Só que o colégio existia os ônibus, né, que são ônibus escolares. Só que quando as aulas estão acontecendo, os ônibus não ficam parados em frente ao colégio para não causar engarrafamento, essas coisas, né? Eles vão para a garagem. Só que naquele dia o motorista do ônibus fez algo errado, vamos dizer assim. Ele ficou ali parado na frente do colégio por um tempo a mais, porque ele estava fumando. Como ele estava ali parado, o pessoal viu o ônibus, saiu correndo e me botou no chão do ônibus e a enfermeira foi fazendo uma massagem cardíaca, né, em mim. E aí eu cheguei no INCA e o INCA ele não tinha, pelo menos até a época, uma ala cardiológica, enfim. E eles não tinham um desfibrilador até a semana anterior, ou dia, sei lá, uma data muito próxima, porque eu acabei estreando o desfibrilador deles. E, bom, deu certo, eu voltei, só que eu continuei em coma, ali, internado por algumas semanas no INCA. E eu acabei ficando na ala de oncologia, né? Até dividir ali na aula de oncologia com o pessoal. Depois eu fui para o hospital que eu tinha plano na época, né? Mas até eu estabilizar eu fiquei ali. E assim, o pessoal super 10 me levaram e deu tudo certo. Bom, e aí nesse meio tempo eles fizeram alguns tratamentos para não me deixar com sequelas, né? Porque fiquei com o coração parado muito tempo, tem problemas de circulação e tal, e fizeram alguns tratamentos para que eu não tivesse sequelas que isso poderia causar. E, enfim, não me deixou com sequelas. Bom,
eu era acompanhado, como eu falei, pelo meu pediatra, o doutor Luiz Carlos, só que eu, enfim, cresci e ele falou que, bom, ele era pediatra, ele me aconselhou a procurar uma outra médica especialista no meu problema, que na verdade era o problema da minha mãe, que o dela tinha evoluído para uma cardiopatia dilatada e a minha ainda era uma cardiopatia hipertrófica. Mas ele já me aconselhou a ir me consultar com ela, que era a doutora Wilma. A doutora Wilma me acompanhou por muito tempo, ela, enfim, trocou drogas, remédios e surtiram bastantes efeitos logo nas primeiras vezes. Eu melhorei, enfim, nunca mais eu voltei a fazer esporte, desde aquela situação com 11 anos, infelizmente. Mas com a doutora Wilma eu melhorei, mas voltei a piorar. Meu problema foi evoluindo e eu acabei tendo dificuldade, mostrando, enfim, levantava para ir, levanto, na verdade, para fazer alguma atividade que eu ando em um quarteirão, eu já canso, então é algo de muito incômodo. E aí a doutora Wilma chegou para mim e comentou que as drogas não iam mais, as drogas, os remédios, né, não iam conseguir mais ajudar tipo, não iam me curar, vamos dizer assim, ia ser um tratamento que não ia ter muito mais evolução de quadro e que eu não pensava na situação, se eu pensava na situação de um transplante. Ela conversou comigo e me indicou a doutora Jaqueline, que é com quem eu me atendo agora, que é a coordenadora dos transplantes do Rio, aqui da rede. E aí eu marquei uma consulta com a doutora Jaqueline e a equipe dela, e aí eles me explicaram muitas situações, foi até engraçado, porque ela comentou que acho que deve ser padrão eles comentarem que um transplante você acaba trocando uma doença por outra, porque você vai sempre tomar um remédio. Mas aquilo para mim foi tipo tão ok, eu já tomo remédio minha vida inteira, eu sigo a minha vida com limitações que me atrapalham diariamente, me afasto de pessoas por não poder participar sei lá, de sair com amigos ou algo do gênero, eu fico receoso de cansar. Enfim, quando eu era pequeno também isso me causava eu tinha uma certa vergonha disso e era, enfim, meio bobo, né? Ter vergonha por um problema que não foi nem você que causou e não teve culpa, mas causa também. E, bom, quando ela falou, eu falei, não, tudo bem, vamos entrar na fila. E aí é isso, estou na fila desde do mês de maio, se eu não me engano. E estou esperando. Em breve será a minha vez. Vai sim, Vitor. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter ótimas notícias de você. Muito obrigada pela participação, Vitor. É por você e tantos outros que a gente conversa sobre o assunto também, né? Fala sobre a doação. Muito, muito obrigada mesmo. Agora, de forma bem rapidinha, eu vou abrir aqui para cada um dos participantes e eu quero que, em uma palavra, vocês definam o que é a doação de órgãos na vida de vocês. Doutora Juliana, começa conosco, por gentileza. Eu vou seguir nas ordens da apresentação. Uma palavra sobre o que é a doação de órgãos na vida da senhora. Propósito. Propósito, que lindo. Patrícia. Eu posso resumir em felicidade. Foi a melhor coisa que aconteceu, sim, aqui na vida da minha família toda. Que ótimo. Dayana. Transformação. Falhou um pouco. Repete, Dayana, por gentileza. Transformação. Transformação. Janine. Renascimento. Hoje eu faço 2 aniversários. Que ótimo. E Vitor? Bom, no meu caso é esperança, por enquanto.
Isso, é sobre esperança. E aí a gente também não podia deixar de falar, trazer, né, representantes do Brasil e de fora do Brasil, né, que é um orgulho muito grande a gente ter brasileiros fora do Brasil fazendo um trabalho exemplar nessa parte também de doação e transplantes. Então, a gente convidou o Dr. Rodrigo Viana, ele é cirurgião, médico cirurgião, transplantador de órgãos abdominais, que são vários, eu vou deixar que ele se identifique melhor. Ele participou da parte, né, do transplante da Patrícia Tamada, lá no Hospital São Luís Itaim. Dr. Rodrigo Viana, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo e é um prazer escutá-lo. Bom, obrigado, Ana Carolina. Eu acabei de chegar aqui em Miami, na verdade, escapando do furacão, né? Passou um pouquinho para o lado, mas está feio aqui fora. Mas são histórias lindas de todos vocês e se eu tivesse que resumir a minha vida e o transplante, eu resumiria em compaixão, né? Eu acho que talvez o transplante, o ato da doação, seja talvez o maior ato de solidariedade da história do ser humano. Eu acho que daqui a 50 anos, né, quando o transplante não for mais necessário, né, nós todos vamos ficar para a história. Né? A gente vai conseguir tratar as doenças, a gente vai conseguir criar órgãos artificiais, xenotransplante, seja lá o que a gente vai conseguir criar. Mas acho que quando essas pessoas olharem para trás e elas vão ver esse ato de retirar uma parte do ser humano para dar vida ao outro, eu acho que não vai ter na história do ser humano algo que seja o maior exemplo da solidariedade humana. Eu participei realmente da cirurgia da Patrícia e é difícil até colocar em palavras, né, o que significa você tirar um pedaço de si mesmo. Às vezes as pessoas não tiram algo material de si mesmo, né, para dar ao outro, né? E aí você imagina o que é você tirar uma parte de você mesmo para salvar outra pessoa. Então, não tem como explicar isso, né? Eu acho que só quem participa, e eu acho que Deus me deu uma sorte muito grande, foi poder participar disso, né? Comecei minha carreira no Brasil, vim para cá. O nosso centro aqui em Miami é o maior centro de transplante dos Estados Unidos. A gente já fez quase 15 mil transplantes, né? Só por ano a gente realiza quase 800 transplantes. O transplante é uma especialidade médica inconveniente para todos, né? Que sempre acontece de madrugada, sempre acontece no final de semana, sempre acontece no dia do Natal, no Ano Novo. Mas para todos nós que participamos disso, não existe o dia nem a noite, né? Existe essa sensação do dever cumprido, né? De ver uma nova vida, seja ela no transplante pediátrico, eu sempre encontro meus transplantados, né? Eu transplantei o intestino na criança mais jovem do mundo, né? Ela tinha 2 meses e pesava 2 quilos, né? Hoje esse menino está com 15 anos. Tem vários pacientes que eu transplantei quando pequenos que nem lembram de estar doente, né? Porque eles são transplantados antes de estar doente. E a única coisa que eu sempre peço para eles é uma vez por ano me escrever uma mensagem para me dizer como é que a vida deles está indo, né? E essa história de trocar uma doença por outra não é verdade não, Vitor. Na verdade, o transplante te devolve uma vida normal. Você viu aí alguém que foi campeão Masters, você sabe que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um paciente nosso chama Alonzo Mourning, é um jogador muito famoso de basquete. Ele foi MVP, né, que é o Most Valuable Player, né, o jogador mais valioso da NBA, tendo sido transplantado de rim. Então, você imagina que não é bem assim, né? Ele acaba comigo o Eduardo junto, né, fazendo exercício hoje, 15 anos depois do transplante. Mas como é que isso tem que acontecer, né? Como é que isso acontece? Na verdade, cada um tem que fazer a sua contribuição, né? Esses eventos. A maioria das pessoas não pensa no transplante porque não afeta ninguém ligado a eles, né? Não afeta um familiar, não afeta um amigo, passa longe, né? Então, você fala assim, tomara que não aconteça. Pô, tomara que não aconteça. Está acontecendo, né? Só não é com você, né? Tem um monte de gente esperando, tem um monte de gente esperando por esse presente, né? Eu acredito que, independente da sua religião, da sua crença, eu acho que não tem nenhuma religião que diga que você precisa levar seus órgãos para o paraíso, né? Na verdade, existem todas as evidências físicas
que o nosso corpo ele padece aqui, né? Seja você enterrado, seja você morto, aquilo vira pó, né? Então, eu acho que talvez essa última hora de vida pode representar uma vida inteira, né? Para aquela outra pessoa. Então, acho que eu tenho trabalhado junto com o Eduardo, com a Redditor, eu sou brasileiro. Apesar de eu ter saído do Brasil, meu coração nunca saiu do Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco de ser, hoje é o segundo, de ser o maior e melhor, né? Eu acho que a gente quer não só aumentar o número de doações, mas também melhorar os resultados, né? A gente quer que todo mundo sobreviva, na verdade, né? O transplante é diferente das outras especialidades. Eu me tornei cirurgião de transplante, né? E se vocês olharem na especialidade cirúrgica, todo cirurgião sempre retira alguma coisa, né? Ele tira uma parte do fígado, uma parte do intestino. Eu coloco alguma coisa em alguém, né? Então, quando você coloca alguma coisa em alguém, você espera que aquilo dê frutos, né? Você espera. A gente sabe que a doação é um momento muito difícil, né, para as famílias que perdem um ente querido. E são pessoas muito especiais que vão realizar esse consentimento. Vocês imaginem, você está lá no hospital, na UTI, alguma pessoa muito próxima morreu. E aí chega alguém e pede para você doar os órgãos, né? Então, precisa de um treinamento enorme, né? Como é que você chega perto? Como é que você consegue passar essa ideia de que aquilo vai trazer a vida, né? Que aquela pessoa não volta mais, né? Mas que você pode realmente trazer a vida para várias pessoas. Então, é só assim, através de reuniões, através de educação. O Eduardo vai falar mais sobre isso, sobre os projetos que tem dentro da rede no Brasil. Eu, de novo, acredito sempre. Eu sou um eterno otimista, né? Por isso que eu vim para os Estados Unidos fazer transplante, né? Quando eu saí, todo mundo me falou que eu era maluco, né? Não tinha nada multivisceral ainda, né? A minha especialidade, na verdade, é transplantar 5, 6, 7 órgãos da mesma pessoa, né? E que existem pouquíssimos no mundo. Mas eu sou um eterno otimista. Eu acho que esse projeto, essa iniciativa da Redditor, e acho que de todos que estão envolvidos, vai trazer muitos frutos, não só para a rede, mas para o Brasil, né? A fila é única, então, aumentando a doação, você vai melhorar a vida das pessoas. E é uma coisa que, na verdade, requer apenas um ato, né? O ato de doar, né? A gente não tem que buscar tecnologia fora, não tem que copiar de ninguém, você só tem que doar, né? Já está aí no Brasil a tecnologia, os profissionais já estão aí. A gente tem que puxar, tem que forçar, né? Existem, obviamente, limitações técnicas e financeiras, mas sempre existe. Eu sempre digo que a ciência, ela sempre vai provar o sonho do ser humano, né? Se vocês olharem na história, se você olhar esses filmes antigos, você viu o desenho dos Jetsons lá, que a cozinheira vinha em cima de uma rodinha, e daí o cara vinha voando num carro. Na verdade, a nossa mente primeiro imaginou, e depois a ciência veio buscar o que a gente imagina. A ciência não vai buscar o que a gente não imagina, né? Ela vai atrás do nosso sonho. Então, muita gente fala, não, porque a ciência vai provar que você está errado. A ciência nem vai lá, né? Porque a ciência segue a mente humana. Então, eu acho que a ciência, sim, vai continuar avançando no nosso sonho, né? E o nosso sonho é que ninguém morra na fila de transplante, né? E para isso a gente tem que estar junto, desde a doação até o time de receptor, até o time que vai cuidar desse paciente. E eu, na verdade, dediquei minha vida para isso, né? Inclusive, daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, eu, apesar de ter chegado hoje, vou fazer um transplante de fígado. Porque eu nunca paro. E para mim é um prazer sair daqui, viajar a noite inteira, sair daqui e fazer um transplante de fígado, porque eu sei que aquilo vai trazer a felicidade para essa família. Então, eu queria agradecer a todos vocês por esse seminário, a oportunidade de estar aqui participando, e dizer para todos aqueles que estão esperando, eu escutei a história do Vitor aí, você não desistir não, que você vai receber seu coração, e esse coração vai bater por muito tempo ainda, e você vai poder fazer muito uso dele. Tá bom? Então, muito obrigado e boa sorte a todo mundo, espero vê-los em breve. Obrigada, doutor Rodrigo Viana, é sempre uma oportunidade maravilhosa escutar o senhor e toda a sua coragem e o seu otimismo de sair daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos fazer esse processo fluir, né, de doação e transplante. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação. A gente
Hoje finaliza, né, o nosso webinar com a presença do Dr. Eduardo Rocha, nefrologista. Ele tem vários títulos também, é complicado de descrevê-lo dentro do cenário brasileiro. Eu vou deixá-lo que ele fala. Nefrologista, coordenador do Programa Nacional de Doação de Órgãos da Rede DOR. Doutor Eduardo, muito obrigada pela presença. É um prazer escutá-lo mais uma vez também. E fala para a gente um pouquinho como a doação entrou na sua vida e o senhor seguiu. Eu agradeço, Carol. Bom, parabenizo, né, pela organização desse evento, importantíssimo, para mostrar que quem trabalha com transplantes, a gente acabou de ouvir dois depoimentos apaixonados, né, ou emocionados, além mais do que isso, mas os dois últimos, o Vitor, que está esperando por um transplante, e o Rodrigo, que continua apaixonado pelo que faz, demonstrando que sem paixão a gente não consegue fazer isso tudo, uma área tão complexa quanto é o transplante de órgãos, que para muitos parece ser uma questão apenas técnica, cirúrgica, né? Tirar o órgão de um local e colocar em outro de uma pessoa e para outra. Mas é muito mais do que isso. Então, falando um pouquinho mais sobre o projeto da rede do que para mim pessoalmente, a minha história é muito facilmente resumida, porque eu tive a sorte de conhecer o transplante, no caso de rins, no último ano da faculdade, quando eu fazia estágio na Alemanha. E de lá para cá eu decidi fazer a nefrologia por causa dos transplantes e a vida foi muito... Assim, eu sou muito grato à vida. Então, hoje eu me identifico com uma pessoa que acredita na vida eterna. Por mais absurdo que isso possa parecer, o Rodrigo acabou de falar que o homem sonha, né? As mulheres e os homens sonham, e depois realizam eventualmente isso. Eu acredito realmente que a gente possa viver para sempre, não no nosso corpo, mas através da transformação e da continuidade, não somente no caso dos órgãos, mas das células, das ideias, principalmente a gente pode viver para sempre. E a gente tem tantas pessoas que contribuíram para que o pensamento humano evolua e siga para frente. E a morte não é, sem dúvida nenhuma, o fim. E transformar a morte, que é sempre a morte de um ente querido, como foi citado aqui, ou a iminência da morte, o risco da morte de quem está sofrendo, né, de uma doença crônica cujo tratamento seja apenas um transplante. Então, lidar com a morte não é fácil. Nós somos profissionais da saúde e, como tal, raramente aprendemos sobre morte nas faculdades que nós fizemos e na própria vida. Não conheço até hoje nenhuma pessoa, nenhuma criança que tenha dito para os seus pais, quando pequeno, que no futuro queria trabalhar com mortos. Mas muitos dizem que quer trabalhar com saúde, né, com vida. E, parafraseando, acho que foi Diana que falou do cortejo da vida, a nossa profissão é o cortejo da vida e esse evento simboliza isso. E falando um pouco sobre esse grande projeto, né, coordenado pelo Rodrigo, do qual tenho a honra de participar, com o braço da doação, é um projeto que devolve à sociedade aquilo que ela precisa. Então, como vocês viram, o transplante de órgãos é uma necessidade da sociedade e que só pode ser solucionada pela própria sociedade. E nós, profissionais da saúde, somos meros veiculadores dessa necessidade. É na sociedade que pessoas como o Vitor estão precisando de um órgão para sobreviver ou para viver, muito mais do que sobreviver. E é da sociedade que vem a solução, que são aquelas pessoas que, ao morrer, as poucas pessoas, é uma minoria, que morrem em condições, e a Juliana falou muito bem como intensivista, do trabalho de identificação do potencial doador, que ocorre em geral nas terapias intensivas, e dali todo o processo que é iniciado e que passa por entrevista familiar, por muita dor, muito sofrimento. Mas o profissional que se dedica à doação de órgãos, ele entende que, muito mais do que convencer a família a doar aquele órgão, naquele momento de dor, o profissional está ajudando aquela família a lidar melhor com o luto. Acho que o relato da Patrícia, que teve um tipo de doação que é menos comum no Brasil hoje em dia, a maioria dos doadores de rins são doadores falecidos, mas a Patrícia pôde relatar o que é o ato de amor, o que é a sensação de quem doa um rim, né? Ela salvar a vida de uma pessoa. Infelizmente, nós não temos como ouvir o relato de quem já foi, que são os doadores falecidos, né? Mas nós temos como ouvir os relatos das famílias que doaram. E os relatos, em geral, são unânimes. As famílias que doaram lidam melhor com o luto daquela pessoa que se foi
do que as famílias que não doaram ou não tiveram essa oportunidade. Portanto, quem trabalha com doação de órgãos trabalha também com conforto à família. E do ponto de vista mais amplo, o que a gente vê nesse projeto da Rede D'Or, que o Rodrigo já falou muito bem, que é um projeto não só de transplantes, e o Leandro abriu falando da importância que a rede identificou e está dando a esse projeto, muito mais do que fazer transplantes nos hospitais da rede, é contribuir com a sociedade. E, como já foi dito, as doações que ocorrem, já estão ocorrendo na Rede D'Or, elas beneficiam toda a sociedade. Então, nessa hora, não existe hospital privado ou hospital público, não existe médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e todas as profissões que a gente tem ligadas à área da saúde. Somos todos cidadãos. E lembrando, estatisticamente, essa informação vai para o Vitor, eu acho que ele tem ela, mas é muito mais provável que um de nós seja um doador. Desculpe, corrigindo. É muito mais provável que no futuro um de nós, com o envelhecimento, o processo de envelhecimento e as doenças que têm soluções e tratamentos que estão disponíveis na farmácia, nos hospitais, é muito mais provável que a gente precise de um órgão do que a gente venha doar o órgão, porque doar o órgão é uma exceção. Pelo menos na maioria dos casos, no Brasil só é permitido a doador falecido, e essa doação ocorre na terapia intensiva para quem recebeu uma assistência. Imagina o trajeto que o Vitor relatou aqui. Se o Vitor não tivesse recebido uma assistência de parada cardíaca, ele teria falecido ali no colégio ou no transporte do ônibus escolar. E você não poderia ter sido doador. Então, pessoas que morrem em condições de doar os órgãos são exceção. Portanto, por ser raro, todos nós precisamos estar conscientes de que a gente pode salvar a vida após a morte. Então, eu queria parabenizar, embora seja meio feio eu parabenizar a Rede D'Or, mas a Rede D'Or, ao disponibilizar um projeto voltado para doação e transplante, nesse Dia Nacional de Doação, ela está contribuindo muito para a sociedade. Uma sociedade que tem medicina pública e privada, e é sempre bom ver, como o Leandro já falou, a cooperação entre o público e o privado. E eu vou encerrar com uma historinha curta, talvez uma informação que nem todos tenham. Por que hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos? Não sei se todos sabem. É o dia de Cosme e Damião. E Cosme e Damião, mais do que distribuir doce, que é um hábito aqui, eu acho que não só do Rio de Janeiro, onde eu estou, e de muitas cidades do Brasil, foram santos, ou acredita-se que foram são os patronos da medicina, porque realizaram o que é atribuído o primeiro transplante, em que um nobre estava morrendo com a perna gangrenada, isso está documentado em vários quadros e museus pelo mundo, e eles foram no cemitério de uma pessoa que tinha morrido, tiraram a perna e foram lá, implantaram durante a noite, e aquela pessoa sobreviveu. Então, esse primeiro milagre que é atribuído a Cosme e Damião foi o que fez com que o Dia Nacional da Doação de Órgãos fosse escolhido no dia de Cosme e Damião. E para mostrar, eu acho que o evento de hoje, eu parabenizo e agradeço muito a Daiane, a Juliana, a Fabrícia, Patrícia, Janine, Vitor, todos que falaram, e Rodrigo, obviamente, e Ana Carolina, que fez um belíssimo papel de moderador, a quem eu vou devolver a palavra, e agradeço muito a oportunidade de participar. E saiba que a gente está lutando e muito para que a nossa sociedade seja cada vez mais justa e equânime. A gente sabe que a equidade é um dos nossos grandes desafios, e a gente está lutando para isso. Obrigado pela participação. Obrigada, doutor Eduardo, obrigada a todos os envolvidos. A gente vai finalizando agora, agradecendo a presença de todos, muitos elogios aqui no chat, nas apresentações de vocês todos, parabenizando pelo evento. Finalizar aqui, eu queria agradecer algumas... Primeiro falar que, na verdade, a gente, falando de doação, a gente está operando, o doutor Eduardo falou aí de São Cosme e Damião, mas a gente também opera um milagre, Milagre esse que a pessoa que falece dá oportunidade para quem ainda pode viver. Esse é o grande milagre, Vou parafrasear aqui uma amiga minha de trabalho que adora falar sobre isso. O milagre acontece uma vez que a gente retira de quem, infelizmente, não pode mais utilizar esses órgãos e coloca em quem precisa e pode ter uma vida longa e perfeita aí pela frente. Muito obrigada a todos os palestrantes, doutora Juliana, Patrícia, Daiana, Janine, Vitor, doutor Rodrigo Viana, doutor Eduardo Rocha.
Muito obrigada, Tiago, que está presente aqui conosco, participando e elogiou aqui agora, que foi também quem nos procurou para que esse webinar pudesse acontecer. Muito obrigada, Fabrícia, pela oportunidade de estar falando com vocês sobre esse tema. Algumas pessoas eu conheço aqui do chat, mas não vou citar porque vai ficar feio, mas muito obrigada a todos vocês, profissionais da área de saúde que atuam aí nas CIDOTs, nas OPOS, nos hospitais transplantadores, nas equipes técnicas dos programas estaduais de transplante, nas centrais estaduais de transplante, pessoas que atuam dentro das unidades hospitalares, né, também, e aos demais que são externos, que não são profissionais, mas que pegaram um pouquinho do tempo de vocês para que a gente pudesse falar dessa temática tão importante. Muito, muito obrigada. Conversem com a sua família, doem órgãos, doem vida, e vamos seguir com essa empolgação que nós todos temos aqui. Fabrícia, eu me dou o direito de pegar a palavra assim por aqui, Ana Carolina, para agradecer. Sim, pela sua vida de doação também nessa causa tão nobre, né? A Carolina atua conosco no núcleo de doação e transplantes da Rede DOR, está conosco há poucos meses, mas ela vem aí de uma vida de atuação em programas de transplantes pelo Brasil, com uma atuação, né, maior no Rio de Janeiro, mas já esteve pela Bahia também, e a gente nota, né, na vida da Carolina, como a causa, né, da doação faz sentido para ela e nos contagia a cada momento, né? Obrigada, Carolina, pelo trabalho, obrigada por tantos treinamentos já realizados dentro da rede e fora da rede também, e por disseminar, né, essa causa entre todos nós. Dr. Eduardo Rocha é o coordenador, como a Ana Carolina trouxe, né, do nosso programa de doação de órgãos da Rede DOR. Muito obrigada também, né, por toda a atuação e organização desse programa. E agradecimento mais que especial para cada um, né, das pessoas, né, que foram pacientes ou que em algum momento estarão conosco para receber um órgão. O Vitor, esse coração chega já já, a Janine, que história linda, né? E a gente quer notícias do bebê que vai nascer já já e a gente vai esperar, tá bom? Obrigada, Patrícia, né, por ter feito a diferença na vida do seu pai e por partilhar conosco dessa experiência e encorajar outros, né, que podem contribuir com a vida de outros familiares. Doutora Juliana, pela sua liderança no São Rafael, isso incentiva, né, outros coordenadores de CIDOTs para fazerem a diferença também, né, na liderança dessa comissão tão relevante para os nossos hospitais. Daiana, você está aí na Paraíba, um estado tão pequeno e tão expressivo na doação, né? Brilhante, obrigada por estar aqui também. Doutor Rodrigo, um agradecimento muito especial ao senhor. O senhor tem nos incentivado a sermos melhores a cada dia, e o senhor fez a diferença na vida de muitos americanos e de outras nacionalidades que foram aí para Miami para recuperar da vida, por brasileiros que estiveram aí com vocês também, e já faz a diferença aqui conosco na vida de outras pessoas que estão tendo a oportunidade de passar por procedimentos com o senhor dentro da Rede DOR. Eu acredito na transformação, né, da saúde no Brasil, com o que a gente pode fazer no porvir. E, de verdade, genuinamente, muito obrigada pelo incentivo diário. Seremos melhores a cada dia. E que, né, cada vez mais a gente consiga, né, contagiar mais pessoas na causa da doação de órgãos, né? É isso, encerro o evento por aqui. Obrigada, Eduardo, pelo apoio também. Tchau, tchau. E abro a palavra, se alguém quiser falar alguma coisa, né, de encerramento, a gente tem que dar a oportunidade também. 18h30, se vocês que participaram conosco quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, por favor. Eu queria só dizer para o Vitor que depois que o transplante dele der tudo certo e ele quiser entrar em contato comigo para ele virar um atleta transplantado também, é só me procurar nas redes sociais, Janine Luna, que ele
comentou que desde pequeno não faz mais exercício, mas depois que esse coração vier, você vai fazer, viu? Beleza, obrigado, viu? Excelente, Janine. Boa provocação. Boa provocação, pois é. Doutora Juliana? Vitor, a gente não só está na torcida, mas a gente trabalha para pessoas como você e por você, tá? É identificando, é cuidando do potencial doador, porque quando a gente cuida de um potencial doador, a gente possibilita que ele saia desse plano como herói. E assim como eu me sinto como médica intensivista quando eu cuido de um potencial doador, como um ato de heroísmo também. Então, eu trabalho por você e para você também. Eu estou muito, muito na torcida, me tocou demais e um beijo bem grande no seu coração que vai chegar. Obrigado. Quero falar só um pouquinho também, para finalizar. A gente que acompanha todo o processo, né? Eu acho que pude vivenciar um dia mais difícil, eu acho, nisso tudo, foi receber os órgãos de um grande amigo meu, né? E que eu conhecia desde muito novinho mesmo. E, assim, quando a Central do Transplante entra em contato com a gente, que eu já sabia que ele estava internado e acompanhando toda a internação, foi bem difícil. Eu tive que, na hora de receber os órgãos, eu tive que sair um pouquinho, né? E voltar, mas saber que os nossos pacientes iam receber, que mudaram de vida, e que o pai dele, né, levantou a bandeira da doação de órgãos em meio à dor, tornou aquele dia que foi muito, muito difícil para mim, mas o renovo de uma vida, né? Então, para vocês verem que tem dias que a gente também enfrenta algumas coisas, né, que a vida, a gente não está imune de ter um paciente, ter um nosso familiar como um doador, como, né, um amigo como um doador. Mas é importante porque a gente sabe que vai estar continuar a vida como uma pessoa como o Vitor, né? E eu tenho muitos pacientes transplantados cardíacos que viraram todos atletas, Vitor. Então vai chegar a sua hora. Olha, está quase num triatlo, viu, Vitor? Já está... Tem várias modalidades. Mas tem triatleta transplantado de coração, viu? Gente, mais alguém? Então, acho que a gente encerra por hoje. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Foi um evento lindo e emocionante. Sempre escutar todos vocês. Uma ótima noite para todos que participaram aí do outro lado da telinha. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Beijo, boa noite.